boa noite. É com imensa satisfação que hoje daremos início à live com o professor Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é o atual Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Em 2023, após ser escolhido por unanimidade pelos seus pares, foi nomeado para o cargo pela governadora Raquel Lira. Com o mesmo quórum de votação, foi reconduzido pela gestora para o biênio 26-27, ratificando a confiança em sua condução à frente do órgão. Sua trajetória no Ministério Público de Contas de Pernambuco teve início em 2005, consolidando 2 décadas de atuação no controle externo e na fiscalização da lei. Com uma carreira marcada pela excelência no serviço público, atuou anteriormente como procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte e como auditor fiscal da Receita Federal. No campo doutrinário, Ricardo Alexandre é uma das vozes mais respeitadas do país. É autor do prestigiado livro Direito Tributário, em sua 20ª edição. É coautor das obras Direito Administrativo, na 5ª edição, Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas de Pernambuco. Sua produção acadêmica mais recente, Reforma Tributária, Emenda Constitucional 132/2023 e Lei Complementar 214/2025, em coautoria com Tatiane Costa Arruda, em sua 2ª edição, tornou-se referência essencial para a compreensão do novo sistema de tributação do consumo no Brasil. Além de sua vasta produção bibliográfica, tem desempenhado um papel pedagógico fundamental na transição do sistema tributário nacional, por meio de uma série de palestras em todo o território brasileiro. Já capacitou milhares de pessoas, entre magistrados, autoridades, auditores e gestores públicos, consolidando-se como peça-chave no debate técnico sobre reforma tributária e a modernização fiscal do Brasil. É um imenso privilégio, professor, estarmos aqui nesse encontro na noite de hoje. Nácio, o privilégio é todo meu. Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Sim. Perfeito. Então, Nácio, o privilégio todo meu, convite feito pela FBT, a convite também da Fonafat, a Pefisco. Então eu quero agradecer pessoalmente a você, ao Cardoso, né, com quem a gente tem muito contato nessa batalha pela estruturação dos fiscos municipais, principalmente pelo país, e também, né, por todas as pessoas, né, que nos acompanham, né, você falou aqui dos livros, dos leitores, dos alunos, né, que por mim tem um carinho muito especial e que tem me dado essa chance de contribuir positivamente nessa reforma, né. Eu até tenho dispositivos, até, por exemplo, da própria Lei Complementar 227, que eu, junto com o grupo de trabalho, redigi, então tenho trabalhado com muita força, porque logo de cara, para que vocês vejam como vai rolar essa live de hoje, eu gosto de dizer que eu sou entusiasta da reforma. Tem muita gente que fala mal da reforma e tem vários pontos que são pontos que merecem ser criticados mesmo, mas eu sempre digo que a tributação do consumo no Brasil, ela sai de uma nota 5 para uma nota 7. Não é um 10, mas é um aumento de 40%. Então, eu acredito que melhora bastante, e eu vou discutir alguns desses pontos aqui para vocês. Claro, não vou me furtar a fazer algumas críticas, porque não se foi para a nota 10, mas vou trazer aqui alguns desses aspectos, e dentro desses aspectos verificar que alguns ganhos e perdas podem existir e algumas oportunidades podem surgir para que os entes federados aproveitem na melhor medida possível, que eu tenho chamado desse admirável mundo novo da reforma tributária. Então, já posso continuar? Posso continuar diretamente já direto com a palestra, ou vamos manter algum diálogo antes? Posso já partir para a aula? Já pode iniciar a aula, professor. Então, perfeito, pessoal. Então, de cara, que a gente está falando aqui da nova tributação do consumo no Brasil, né? E eu gosto sempre de lembrar que quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que lembrar que os tributos existem por algumas finalidades, alguns são utilizados para intervir em situações sociais ou econômicas, mas nós vamos falar aqui daquele papel que muitos enxergam como o principal papel do tributo, que é custear o funcionamento da máquina estatal. Né? O Estado precisa de recursos para construir escolas, hospitais, estradas, pagar servidores públicos e obtém isso cobrando tributo da população. Ele cobra sobre as famosas, e aí numa faculdade de tributação todo mundo conhece bem, sobre as famosas bases da tributação. Quais são as riquezas que, quando são manifestadas, vão levar o contribuinte a ter o dever de pagar o tributo? A gente fala em receita, em renda, né? Renda, patrimônio
e em consumo. Também tem a tributação de folha, mas quando você tributa folha, na prática, trabalha em cima de renda também, sob o ponto de vista de quem está recebendo. A contribuição sobre folha, né, tem a contribuição também que é paga pela própria empresa, você também está tirando da sua receita, do seu faturamento. Mas as bases clássicas da tributação para os impostos, receita, renda, no caso, consumo e o patrimônio. De cara, eu gosto de lembrar que a gente está tratando aqui da tributação do consumo, especificamente. E essa tributação do consumo tem um grave problema que não vai ser resolvido pela reforma. A gente sabe que no Brasil a tributação do consumo é muito pesada. Quando você compara a tributação do consumo no Brasil com a tributação em outros países a nós semelhantes, países da América Latina, países em desenvolvimento, você percebe que na prática a carga tributária brasileira é bem maior do que a desses países. E quando você vai olhar para a distribuição dessa carga sobre as bases da tributação, nós vamos ver que essa carga se concentra muito no Brasil, quase metade é tributação do consumo. E aí surge um problema, vou falar aqui mais de perto com você, que é o seguinte: as pessoas mais pobres, elas não têm como guardar uma parcela de sua renda para formar patrimônio. Elas precisam consumir cada centavo que cai nas suas mãos, certo? Para sobrevivência. Então, quando você pega pesado no consumo, você vai no gogó das pessoas mais pobres. A tributação do consumo é injusta, até porque ela é regressiva. Lembrando, quando a gente fala em tributação regressiva, eu lembro que o imposto de renda a gente diz que é progressivo, porque ele tem alíquotas mais pesadas para os rendimentos mais elevados. Isso é que é o justo. Quem tem mais condições de pagar, paga de acordo com essas suas condições. Só que quando você tributa o consumo de todo mundo, se colocar a alíquota igual para todo mundo, o percentual de sua renda que é consumido pela tributação do consumo é mais elevado quando você é mais pobre, porque as pessoas mais pobres consomem tudo. Então, na prática, você cria uma regressividade na tributação do consumo que é característica, é peculiar da tributação do consumo, em qualquer lugar do mundo. O problema é que quando essa tributação do consumo é muito mais pesada do que a tributação da renda, o que acontece é que todo o sistema tributário daquele país é considerado regressivo, porque essa tributação do consumo tem um peso tão grande que mesmo quando você soma as outras, as pessoas mais pobres continuam pagando proporcionalmente mais. Certo? Então, esse problema não foi enfrentado pela reforma que nós vamos estudar na aula de hoje. Ele foi tangenciado pela segunda reforma, que nós não vamos abordar aqui, que é a reforma da tributação da renda. Vocês devem ter ouvido falar dela também. Recentemente, o governo aumentou a isenção do imposto de renda para que ela abrangesse os rendimentos de até R$5.000. E, em compensação, passou a tributar lucros e dividendos, criou até o imposto mínimo para quem tem rendas mais elevadas, que o governo chamou de tributar mais o andar de cima. Isso daí, tributar mais as pessoas de maior rendimento e dar uma liberdade tributária, né? Um alívio tributário maior para as pessoas mais pobres, isso é que diminui a regressividade do sistema. Mas eu digo, tangenciou, porque o problema a rigor não foi resolvido. Você diminui esse problema, mas ele continua grave, porque, claro, a tributação do consumo no Brasil continua bastante pesada. Então, nós vamos falar de uma reforma com relação à qual eu sou entusiasta, já falei para vocês, mas, claro, que ela não resolve o principal problema. E o que eu falei para vocês que passa de nota 5 para 7 não é o do sistema tributário brasileiro, é a nota da nossa tributação do consumo específica. Tá? Ela vai continuar pesada, mas ela vai ter algumas grandes vantagens quando comparadas com o sistema anterior, vantagens essas principalmente ligadas à simplicidade do sistema. Tem, diz Ricardo, a Lei Complementar 214, que criou os impostos novos com 500 artigos praticamente. Você acha isso que é simples? Vem um regulamento aí, vai ser publicado esse mês ainda, com mais de 600 artigos. Isso é simples? Tem uma outra lei complementar, a Constituição foi colocada um monte de regras. Eu vi que o professor Ives Gandra sempre critica isso, né? Vocês tiveram uma palestra também com o Ives Gandra, e ele diz que não simplifica coisa alguma, porque tem muita lei. A Constituição, colocaram um monte de coisa na Constituição, um monte de coisa na Lei Complementar 214, depois a 227, e isso não traria simplificação. Com todo o respeito que eu tenho ao talvez o maior tributarista vivo desse país, que é o Ives Gandra, nesse ponto eu vou discordar, porque traz uma simplificação muito grande. Por quê? São muitos artigos, é verdade. Mas compare isso com 27 legislações diferentes de ICMS. Mais de 5.570 legislações de ISS que podem existir nos diversos municípios.
Você vai trocar tudo isso por um punhado de artigos, vamos lá, um número grande de artigos, mas que vai ser igual em todo lugar. Eu lembro há algum tempo, quando foi aprovada uma emenda à Constituição, a emenda 87 de 2015, quando se passou a dizer que um sujeito que vender, por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco, quando funcionava assim até 2015, tá? Quando eu comprasse uma mercadoria vinda de São Paulo, né, o que é que iria acontecer? Eu comprando essa mercadoria, o tributo ficava todo em São Paulo, no passado, ficava todo em São Paulo. Aí, para distribuir renda com os estados consumidores, disseram, vai ficar um pedaço em São Paulo, que é pela lei interestadual, e um pedaço no destino. Veja como é que ficou. Sai de São Paulo para Pernambuco, fica um pedaço em São Paulo e um pedaço em Pernambuco. O problema é que disseram que o cara de São Paulo que me vendeu a mercadoria, ele tinha que pagar o tributo de São Paulo e ele tinha que pagar o tributo de Pernambuco de acordo com a legislação de Pernambuco. Ele tinha que conhecer a legislação praticamente, pelo menos as ligas, ou saber se tem algum benefício fiscal de todos os estados. E o empresário, né, que quer saber como vai ser tributado no Brasil se colocar uma empresa que presta serviço, o cara lá do exterior. Quando ele é informado que a legislação é diferente em tudo quanto é local. Quantos dispositivos de lei têm que ser conhecidos pelo contribuinte para que ele trabalhe no Brasil? Quando você pega o regulamento do ICMS de São Paulo, são vários livros, acho que são 5 livros só do regulamento. O que é que nós vamos ter agora? A Constituição com muitas regras, beleza, tem muitas regras, é um problema, vai dar alguma judicialização, muita coisa vai chegar no Supremo, né? Porque se está na Constituição pode chegar ao Supremo. Mas pelo menos essas regras são de observância obrigatória por todo mundo ao mesmo tempo. A Lei Complementar 214, que institui IBS, CBS e o Imposto Seletivo, ela vai ser a mesma, a lei instituidora do tributo é a mesma para todos os locais do país. A lei que vale em Santo Antônio do Salto da Onça, lá no lindo Rio Grande do Norte, é a lei que vale em São Paulo. Então, isso já traz uma grande simplificação. Fora outros aspectos, base ampla, uma temporalidade que eu vou falar aqui, certo? Que vai fazer com que tudo fique muito mais simples, tá? Não estou prometendo, claro, redução de carga tributária, não foi essa a promessa do governo, nem eu aqui como analista dessa reforma vou dizer que isso vai acontecer. Mas quanto à simplificação, muita coisa vai melhorar e só isso já melhora o ambiente de negócio no Brasil. Mas voltemos para cá. Vamos lá para a nossa lousa, para que a gente fale, primeiro, por que tivemos que fazer uma reforma tributária, né? De cara, lembrando que nós tínhamos, ainda temos isso, estou colocando tínhamos como se a reforma tributária já tivesse sido implementada, mas nós tínhamos isso que muitos chamam de tributação em caixinhas. Se o que vai ser tributado é uma mercadoria, o Estado iria cobrar o ICMS. Se é um serviço, o município cobra ISS sobre aquele serviço. Se é um produto industrializado, veja, boa parte dos produtos industrializados também entravam no conceito de mercadoria, mas a União tributava com IPI. Né? A União também, de olho grande, criou 2 contribuições sobre receita, PIS e COFINS. E veja, quando você vende uma mercadoria ou vende um serviço, você, na realidade, tem uma receita. Então, PIS e COFINS, na prática, criam uma certa bitributação sobre toda venda de mercadoria e toda venda de serviço. Por que a gente fala em caixinhas? Cada operação teria que saber se aquilo é mercadoria ou se aquilo é serviço, para saber se tributa com um ou com o outro. Saber se aquilo se enquadra no conceito de produto industrializado para saber se há incidência do IPI. Isso é uma gigantesca confusão, porque nesse mundo, principalmente atualmente, né, no momento que a gente está passando por uma servicificação da economia, várias coisas que eram mercadoria se transformaram em serviço, por isso muitos dizem que os municípios não foram tão beneficiados pela reforma, né, porque quando várias mercadorias estão se transformando em serviço, isso iria aumentar mais a arrecadação do ISS do que do ICMS. Mas isso é outro aspecto. Só quero que vocês vejam o seguinte, algumas coisas ficam ali na margem. Você tem dúvidas para caracterizar como mercadoria ou serviço. Isso não é só uma dúvida técnica para o contribuinte pagar o tributo, não. Para ele é um problema. Mas para o Estado. Veja o caso famoso do software. Né? Lá atrás houve uma discussão se software seria mercadoria ou serviço. O Supremo, sendo aqui bem resumido, disse, olha, quando é o software de prateleira, software off the shelf, veja lá o Windows, várias caixas na prateleira, você tinha mercantilização. O Supremo olhar para o falar, tem uma caixa aqui, é palpável. É mercadoria. Mas se você contratar um programador para fazer um software para a sua empresa, aí não, seria serviço que predominaria o serviço. Então uma parte do software é tributado pelo Estado, outra pelos municípios. Mais à frente vem a lei de software. E o Supremo chega à conclusão, além da lei de software, de que software não é mais vendido no Brasil. O software é cedido, licenciado,
Sempre tem uma prestação de serviço, o cara gera uma versão 1.1, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, da helpdesk. Então o Supremo diz, sempre é serviço. Não tem mais essa história de venda de software quanto mercadoria. Agora vai ser sempre ISS. Olha, não só para o contribuinte. Para o contribuinte pode ser até bom, né? Porque ISS tem a alíquota mais baixa do que ICMS. ICMS é a alíquota de 20 normalmente, e ISS o máximo de 5. Mas olha para o Estado, que agora perdeu a tributação de um setor tão importante. E quanto litígio isso gera? Eu estou falando da decisão final do Supremo, mas para chegar até lá e o Supremo resolver, muita água passou debaixo daquelas pontes. Então, problema grave. Fora aquela galera que se deu muito bem, né? Como os locadores, né? As locadoras, locadora de veículo, Localiza Rent a Car, Movida, chegaram para o judiciário e disseram, olha, primeiro, quando eu alugo, claro que eu não estou vendendo a mercadoria, não está circulando a mercadoria, claro que não tem ICMS, aí ninguém nunca discutiu. Mas serviço, que é tributado pela ISS, é um contrato em que um tomador contrata o prestador para fazer algo em seu benefício, fazer, suar, trabalhar, como contratar um pintor para pintar sua casa, um dentista para fazer um canal no seu dente. Na locação, não. Eu lhe dou determinado bem para que você use por um determinado período de tempo e me devolva depois. Então isso não é serviço. O Supremo concordou, editou uma súmula vinculante. Quando ele editou a súmula vinculante, ficaram esses bonitões aí, sem pagar nenhum nem outro. Né? Claro que a locação é consumida. Qual a diferença da locação essencialmente para uma prestação de serviço que justifica que um seja tributado e outro não? É só essa bagunça que foi criada, né, com essa divisão da tributação do consumo em vários pedaços. Né? Então você tem uma divisão do que o mundo tributa num tributo só, que normalmente é chamado de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, ou a nomenclatura que até tem sido a mais moderna, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que foi a nomenclatura que foi adotada no Brasil, mas é claro, um tributo do tipo IVA. Ponto. Veja só. A questão crucial é que, no mundo ideal, eu acabaria com esses 5 tributos aqui que estão nas caixinhas e criaria um IVA. Né? Agora você que é fiscal do município, você que é municipalista, você que é do estado, esse IVA seria de quem? Obviamente teria que ser nacional. Porque vejam, quando você cria IVAs locais, como tem o caso do ICMS, o que é que acontece? Guerra fiscal. Se os estados podem tributar a compra de mercadorias, eles podem ter a ideia de baixar o tributo para as empresas irem para o seu território. Assim como os municípios baixavam o ISS para atrair prestadores para o seu território. Tá? Apesar de a lei complementar 116 ter feito uma mudança quanto ao critério, colocando estabelecimento prestador, que diminuiu esse problema, mas ele ainda existe. Você tentar baixar a alíquota para atrair a empresa. Depois vem a lei diz a alíquota mínima de 2% para tentar acabar com esse problema. Veja, guerra fiscal. Então o ideal é que o IVA seja nacional. Como é em quase todo mundo, são raríssimas as exceções. Alemanha, Canadá, Índia. Inclusive, eu lembro quando criaram na Índia, o secretário da Receita, conversando com ele, ele disse, olha, eu liguei para a Índia perguntando por que vocês estão criando um IVA local quando dá tanto problema aqui no Brasil? Aí ele disse que o indiano respondeu, nós estamos nos inspirando na experiência de sucesso do Brasil. O secretário falou isso até rindo, dizendo assim, pô, alguém passou a informação errada para ele. Então nós teríamos que criar um IVA. Só que aí vem o problema, nacional, os estados não aceitariam. Você, municipalista, aceitaria que o seu principal imposto, pelo menos nos municípios maiores, o principal imposto é o ISS, passasse a ser abrangido num tributo federal? Os estados perderam o principal tributo do país, o ICMS? Será? Ah, mas repartiria a receita toda com estados e municípios. Mas vejam, você perde o poder sobre aquele tributo. O tributo não é mais seu. E os fiscais estaduais municipais? Vocês vão para onde? Né? Então, não passaria. Então disseram, vamos criar um IVA dual. Uma parte para a União, porque a União já tinha parte dela com IPI, PIS e COFINS, uma parte para os estados e municípios, que os estados têm seu ICMS e o seu ISS. Muito bem. Assim foi proposto. Só que vejam, tem que delimitar bonitinho qual é a parte estadual e qual é a parte municipal. Então o tributo que é estadual e municipal ao mesmo tempo, que é a invenção brasileira, o tributo que é estadual e municipal vai ter que ser repartido. Então você fica com um tributo federal, que é a CBS, e um tributo estadual e municipal, que é o IBS.
Na realidade, vocês conhecem bem direito tributário, tenho certeza, devem saber por que criaram a União para o Tributo Federal como CBS, né? Quando você estuda a teoria geral do direito tributário, você aprende que a receita de imposto, salvo as exceções previstas na Constituição, a receita do imposto não pode ser vinculada a qualquer órgão, fundo ou despesa. Você pegar e editar uma lei dizendo que o Estado tem que usar metade do IPVA para tapar buraco e estrada, essa lei é inconstitucional, você está vinculando a receita. Já a contribuição é diferente do imposto só por isso. Só pelo fato de sua receita ser, por definição, vinculada. É o contrário. A receita de imposto não pode ser vinculada, salvo quando a própria Constituição já vinculou. Mas a receita de contribuição ela é vinculada, vejam, contribuição para a Seguridade Social. Já no nome você vê a vinculação à Seguridade. Então, por isso, que como na parte federal estavam matando COFINS e PIS, que eram duas contribuições para a Seguridade, lembrar, a Seguridade é um ralo de dinheiro, né? Assistência social, previdência social e saúde. Então o tributo que iria substituir os tributos federais foi colocado como contribuição. Mas IBS e CBS são gêmeos siameses, né? A FAT gerador, base de cálculo, contribuintes, sujeito passivo em geral, hipótese de incidência ou não incidência, imunidade, tudo igual. O contribuinte, na realidade, vai calcular a base de cálculo e aplicar a alíquota de cada um deles. Então temos a CBS, que é federal, e o IBS, que é um tributo estadual e municipal ao mesmo tempo. É como se tivessem criado três. Por isso que eu, brincando, vez por outra, digo que nós criamos um TRIVA. Não é nem um IVA dual, um TRIVA. Nesse nosso novo federalismo de cooperação. Tá aqui esse bicho aqui para mostrar que é um monte de coisa somada ao mesmo tempo, principalmente por conta do comitê gestor, porque a administração desse IVA vai ser algo muito complexo e que os estados e municípios vão ter que aprender a caminhar de mãos dadas. Nós estamos acostumados com um federalismo que existe hoje de competição. Veja quando uma montadora de veículos diz que vai colocar uma fábrica no Brasil, os estados disputam, cada um prometendo o benefício fiscal mais mirabolante para atrair a empresa. Eles competem. Agora tem que haver uma colaboração. Se uma mercadoria saiu de Recife com a nota fiscal emitida dizendo que ela iria para Salvador, podem querer fiscalizar e vão ter, de acordo com a Lei Complementar 227, competência para fiscalizar essa operação. Primeiro, Recife, porque a empresa está aqui. O tributo está no destino, mas o fisco recifense pode fiscalizar. Ele vai até ter interesse, tá? Mesmo que vá para Salvador, se a empresa aqui, por exemplo, tiver colocado uma base de cálculo subfaturada, e Recife descobrir, fiscaliza, lança o tributo vai para Salvador, porque a tributação agora vai para o destino. Mas a multa aplicada e os juros vão ficar com Pernambuco, com Recife, né? Foi quem fiscalizou. Então também tem interesse da origem de fiscalizar. Mas vejam, pode fiscalizar Recife, porque a empresa está aqui. Pode fiscalizar Pernambuco, porque a empresa está aqui, o tributo IBS é compartilhado entre Pernambuco e Recife, entre estado e município. Pode fiscalizar também o estado da Bahia ou o município de Salvador, porque também são titulares de quê? Da destinação da arrecadação. Apesar do tributo sair daqui, da mercadoria sair daqui, a tributação vai para o destino. Então vai um pedaço para Salvador, um pedaço para o estado da Bahia. Mas alguém pode fiscalizar? E se o município de Porto Alegre disser, olha, isso aí é um golpe, é uma fraude. Eles colocaram que a mercadoria vai para Salvador porque a alíquota lá é mais baixa, porque cada estado, cada município define sua alíquota. Na realidade, a gente tira a nota para lá, mas a mercadoria vem para cá, para Porto Alegre. Então, quem eventualmente achar que o tributo lhe pertence, também pode fiscalizar. Quem quer que ache isso? E a União? A União também pode fiscalizar a mesma operação, que a gente está falando aqui sempre do IBS, mas existe também a CBS, que vai incidir com o mesmo faturador, mesma base de cálculo, mesmos contribuintes, mesma hipótese de incidência ou não incidência, mesmo caso de creditamento ou não creditamento. Então, tudo isso gera uma necessidade de um federalismo de cooperação. Inclusive, tem um princípio no meu novo livro de direito tributário. Eu fiz um capítulo sobre o Código de Defesa do Contribuinte, publicado recentemente, Lei Complementar 225, e eu dei um nome a um princípio chamando de princípio da mínima importunação, ou do non bis in idem documental.
que é que acontece? Veja, o Estado de Pernambuco fiscalizou determinada empresa, pediu determinados documentos, lavrou-se auto-infração. Se a União quer cobrar sua CBS também, vai pedir os mesmos documentos para lançar o mesmo tributo. Se o município quiser também analisar, pedir os mesmos documentos, você fica importunando o contribuinte sempre? Não, nós vamos ter agora um ambiente nacional em que todos esses documentos vão ser disponibilizados a todos ao mesmo tempo. O Código de Defesa do Contribuinte proibiu essas requisições múltiplas. O fisco não pode mais requisitar nada que ele já tem. Eu trabalhei na Receita Federal e já vi gente, casos na Receita, de você negar a restituição de imposto de renda porque o cara não juntou a declaração de imposto de renda. Só que a Receita, olá, alô Receita, ela tem a declaração de imposto de renda do cara, basta botar o CPF lá. Você não pode requisitar nada que você tem ou que você tem acesso. Você precisou de um documento na junta comercial, mas você tem acesso, a Receita tem convênio com a junta comercial, não pode pedir para o cara. Simples assim. É uma revolução silenciosa. E na fiscalização agora, mais ainda. Você vai, os documentos disponibilizados por parte de cada fiscalização vão ficar à disposição dos demais fiscos, né? Então vamos ter que acostumar os fiscos das três esferas caminhando de mãos dadas, né? Porque mesmo quando sai de Pernambuco, como eu falei, para Salvador, Pernambuco tem interesse, porque apesar da tributação ser um destino, eventual lavratura de auto-infração vai dar direito a multa e a juros para o estado de Pernambuco. Muito bem. Então, o novo federalismo de cooperação é o que nós vamos ter com essa reforma tributária. Um outro aspecto que eu já citei aqui é a atemporalidade. Esse infinito aqui está como sinônimo de algo atemporal, base ampla. O que é que acontece? Eu falei para vocês que com o passar do tempo, o Supremo disse que software agora é sempre serviço, é tributado sempre pelo ISS. No passado, por conta de uma lei que foi alterada agora, foi que ele disse isso, a lei de software. No passado ele dizia que às vezes era mercadoria, se fosse em larga escala, software de prateleira, ou se fosse uma contratação para um software específico, era serviço. O tempo passou, mudou a tributação. Lá no passado você comprava CD com música, depois você passou a comprar o arquivo. Lembra quando você entrava na Apple Store e comprava aquela música? Hoje em dia ninguém compra mais streaming, que está na lista de serviço. Então lá atrás foi ICMS, hoje é ISS. E mais, serviço hoje como é que funciona com ISS? Só podem ser tributados os serviços que estão na lista anexa à lei complementar número 116. Quando se cria um serviço novo, ele não está automaticamente na lista. Tem que editar uma lei complementar. Editar a lei complementar não é algo simples não, demora. Então o que é que se vai fazer? Com a nova tributação do consumo, se prevê a tributação de bens e serviços. Não tem mais lista de serviços. Se for serviço, já pode ser tributado. E mais, a Constituição autorizou algo que a lei utilizou, que a lei fez, que foi dizer, a Constituição diz que a lei pode considerar que tudo que não for mercadoria é serviço. É um conceito por exclusão. Toda atividade econômica será serviço. Então, se você disser, eu acho que locação você já pode entender como operação com mercadoria mesmo que não seja circulação de mercadoria, basta que haja operação. Mas você diga, não é exatamente, se não é, entra no conceito de serviço. Então, tudo passa a ser tributado. Ricardo, você está comemorando que agora todo mundo vai ser tributado? Veja, teoricamente isso é uma maneira de reduzir a carga tributária, né? Que eu falo que o Estado contributa é como se ele estivesse dividindo a conta da sociedade. Se tiver numa mesa e tem 10 pessoas para pagar uma conta de R$1.000, cada um paga 100. Mas você diz, olha, aqueles 3 ali são estagiários, pobres coitados, não vão pagar, vamos dividir só por 7, aí a conta aumenta. Então, quando você diz que todo mundo vai pagar, são mais pessoas para dividir aquela conta. Chamando de volta à mesa para fazer o pagamento, localiza, rent a car, movida, vocês vão ter que pagar tributo. Por que isso é atemporal? Porque aí não adianta, se o tempo fez com que determinada coisa que era vendida na forma de mercadoria agora como uma prestação de serviço, como aconteceu, por exemplo, com a questão de música, não importa, porque a tributação vai ser a mesma. Se foi criado um novo serviço, quando criaram o streaming, demoraram anos para botar o streaming na lista. Eles passaram um tempão sem pagar ISS. Agora não precisa mais, não vai ter lista. Todos os bens e todos os serviços serão tributados pelos estados e pelos municípios, através do IBS, e pela União, por meio da nossa contribuição sobre bens e serviços. Agora, claro que isso vai gerar uma redistribuição de carga tributária. Veja, o governo promete que a carga tributária não vai aumentar.
mas também não promete diminuição. Afinal de contas, não dá para você tirar recursos dos estados e dos municípios agora, pelo menos raciocina o governo. Então, se é assim, bem, a carga tributária vai ser, a promessa é mantê-la, mas não vai manter para tudo, porque o que vai acontecer é uma redistribuição da carga tributária. Hoje em dia, você tem a alíquota de ICMS em torno de 20%. Maranhão, salvo engano, botou em 23%, tem estados com 19% ainda, mas vamos lá, em torno de 20%. A alíquota do ISS, Imposto sobre Serviço Municipal, no máximo, diz a Lei Complementar 116 que ela é de 5%. Agora tudo vai ser tributado com a mesma alíquota, como regra. Isso vai fazer com que a carga tributária sobre serviços aumente muito. Isso vai se aliar a uma questão de creditamento amplo que eu vou citar mais à frente, rapidamente, tá? Mas eu quero que vocês vejam, tem um estudo feito aqui pela Omnitex. Claro, não dá para definir isso, não são dados precisos ainda, né? Porque os tributos ainda não começaram a ser cobrados, tem alguns aspectos a serem analisados, o tributo, a base é diferente de outra, vão entrar outros contribuintes, mas num cálculo inicial, se imagina que podemos chegar a isso. A carga tributária sobre serviço aumentar em até 267 pontos percentuais, enquanto comércio e indústria vão ter redução de carga tributária. O exportador vai cair para zero mesmo, porque finalmente vai haver uma desoneração completa da tributação das exportações no Brasil. Tá? Então vamos ter algum impacto, claro. Os prestadores de serviço reclamam, né? Ficam dizendo que, olha, na realidade, o peso da reforma está vindo para cima da gente. E os que vendem mercadorias e os industriais dizem, questão não é que o peso vai para você. A questão é que vocês sempre foram subtributados. Porque a regra no mundo é tributar da mesma forma o consumo, seja consumo de bens, seja consumo de serviço. Então está sendo corrigido uma grande justiça. Então, se isso repercutir nos preços, provavelmente o ISS vai fazer com que os seus serviços que você adquire fiquem mais caros e os produtos industrializados tenham uma diminuição de preço no Brasil. Beleza? Muito bem. Além disso, se fala em alíquota única, né? Eu citei para vocês justamente agora que a alíquota vai ser igual para todos os bens e serviços. Todos? Bem, tem aquela história, né? Existe o custo político da reforma. Para que o governo conseguisse aprovar, ele teve que aceitar várias reduções de alíquotas para vários bens e serviços, criando chamados regimes tributários, né? Diferenciados ou favorecidos. Então, se eu ouvir falar em regime diferenciado é porque há alguma redução de carga tributária, principalmente por meio de duas técnicas, né? Ou redução de alíquota ou a concessão de crédito presumido. A mais comum é a redução de alíquota. Então, a regra é a alíquota igual para todo mundo, mas existem alguns regimes tributários diferenciados ou favorecidos, e existem também, e eu quero que você entenda isso aqui comigo, existem também os regimes chamados de específicos. Veja, quando você falar, usando a terminologia adotada pela lei, em regime geral de tributação, primeiro falar, o regime regular é o que engloba todo mundo que paga CBS e IBS, menos quem está no Simples Nacional. Simples Nacional é um regime totalmente diferente, cumulativo, certo? Então quem está no Simples está no regime do Simples. Fora isso, todos os contribuintes, seja os que pagam no regime geral, que vale para todo mundo de débito e crédito igualzinho, seja os que estão nos diferenciados, em que há redução da carga tributária, seja os que estão nos específicos, todos estão no regime regular. Tá? Então o regime regular é o mais amplo, né? Fora dele fica só o simples e quem não é contribuinte, como uma pessoa física lá que não comercializa, não vende bem o serviço. Tá? Então o regime regular é o mais amplo. Os diferenciados ou favorecidos são os que têm redução de carga tributária. Os regimes específicos, e aí eu quero falar para você de uma maneira mais clara, o regime específico é aquele que tem regras diferentes de tributação. Veja, o diferenciado não é assim, não. O diferenciado tem uma redução de carga. O específico muda as regras gerais de tributação, principalmente nos casos em que tecnicamente é inviável aplicar aquela regra, ou é uma coisa que não é aconselhável porque gera algum problema. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês conseguirem entender essa questão dos regimes específicos. Combustíveis. Combustíveis você sabe, né? O setor
que sempre, né, gerou escândalos com sonegação. A gente vê direto, de vez em quando aparece um escândalo, como apareceu mais um aí na Operação Carbono Oculto, né? E aí o que é que acontece? Disseram, olha, tributação pelo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, de onde é que vem esse nome? Você tributa o valor da primeira etapa, então quem comprou os produtos necessários para a sua industrialização, comprou de alguém que extraiu da natureza. Então o cara extraiu da natureza, ele não comprou de ninguém, né? Então a primeira etapa vendeu, incide tributo sobre aquele valor todo. A partir daí ele vai incidir só sobre o valor que é agregado em cada etapa, então imposto sobre o valor agregado. Ele, por característica essencial, é plurifásico. Você tributa nas várias fases da tributação, certo? Várias fases da cadeia produtiva. Ele funciona assim. Só para combustível disseram, não está funcionando bem. Está gerando sonegação. Vamos fazer diferente? Vamos cobrar logo um valor mais alto, mas tudo na primeira etapa? Não tributa nenhuma das outras. Vamos fazer com que o tributo deixe de ser plurifásico, incidir em todas as fases, e passe a ser monofásico. Se é monofásico, não é imposto mais sobre valor agregado. Então esse é o regime de tributação específico. Ah, Ricardo, por que não é diferenciado? Não, pode até a alíquota ser maior. A tributação pode até ser maior. A alíquota vai ser igual. Mas você pode criar um mecanismo de base de cálculo que faça com que o tributo fique com um valor maior. Você pode criar vários mecanismos aí para que a tributação seja feita. Você pode tributar, por exemplo, só a última etapa e tributar só a última etapa. Não querem fazer isso não, porque para evitar sonegação você tributa só a primeira. Você bota o medidor de vazão lá na refinaria, mede quanto lixo de gasolina saiu, já cobra o tributo de uma vez só ali. Eu só quero que vocês percebam que para tributar de maneira monofásica, eu tenho que criar um regime específico. Tá? Instituições financeiras. Instituição financeira, veja, a instituição financeira, ela faz um liame entre aquela galera que está com grana sobrando, estou com grana sobrando, não vou consumir tudo, eu quero ser premiado por adiar esse meu consumo, não vou consumir agora, vou consumir no futuro. Aí você faz um CDB no banco, o banco lhe paga uma taxa de juros e presta esse serviço. Depois o banco pega aquele dinheiro que você colocou lá e empresta para outra pessoa por taxa de juros bem mais elevada. Como é que você vai tributar isso na sistemática de IVA? Vai dizer que ele adquiriu o dinheiro quando ele lhe emprestou? Quando você fez um CDB lá, ele comprou o dinheiro vai ser um insumo, o que ele lhe pagou é a compra do dinheiro? Quando ele vendeu, como é que vai funcionar isso? Então, a tributação tem que ser diferente. Então, criar um regime diferenciado de tributação. Sobre um regime específico de tributação para bancos. Vejam, então, no caso do combustível foi por uma conveniência, para evitar a sonegação. No caso do sistema financeiro, foi por um impedimento técnico de aplicar as regras do IVA para operação de crédito, de câmbio. São operações muito diferentes. Inclusive, aí eu vou já aproveitar e citar um exemplo mais sofisticado para que você entenda exatamente o que eu vou comentar no nosso próximo slide, que é o seguinte, inclusive eles raciocinaram assim, olha, quando a gente fala de instituição financeira, essa operação de crédito, a operação típica da instituição financeira, realmente é uma operação que a doutrina mundial do IVA diz que é uma operação difícil de tributar. A maioria dos países não tributa essa operação, a União Europeia dá uma isenção, a Argentina tributa mais sistema de juros brutos, então tem uma coisa completamente maluca a tributação, porque as pessoas já é difícil tributar, ninguém criou uma sistemática ainda boa de tributação das operações típicas das instituições financeiras. Inclusive eu acredito que a sistemática que nós criamos aqui vai servir de exemplo para o mundo, né? Pelo menos na teoria, ela foi criada por um grande amigo meu aí, o professor Hélio de Mello, né, que no mestrado já isso colocou na dissertação dele, depois levou lá para os grupos de trabalho da reforma tributária e uma parcela daquilo foi aproveitada com alterações, mas veio de uma tese que ele defendia. Então a gente criou uma sistemática diferente. Mas percebam, o que eu falei que é difícil de tributar, que você não consegue ver exatamente qual o preço da operação, dado que o banco presta serviço tanto para quem comprou o CDB dele, investindo dinheiro no banco, quanto para aquele que pediu dinheiro emprestado. Então tem um sistemático de comparar com a Selic, eu não vou explicar aqui, é uma aula toda só sobre isso, mas eu quero que vocês percebam que essa é que é a operação difícil de tributar. Mas existem operações que os bancos realizam, serviços que eles prestam, que não tem praticamente nenhuma diferença quando a gente compara com o serviço prestado por qualquer outro prestador de serviço, que dá para tributar pelo IVA normal numa boa. Como, por exemplo, o banco quando cobra por um talão de cheque, isso ainda existe, tem gente que usa, né? Escreve lá R$1.000 e um com H ainda, tal. Então, existe isso. Então, cobra uma tarifa para isso, uma tarifa bancária, tarifa para manutenção de conta,
tarifa para você fazer uma TED, uma transferência eletrônica de dinheiro. Então, existem algumas operações em que o banco ele tem um valor, claro, uma tarifa explícita pelo serviço. No caso dos empréstimos, das operações bancárias, a tarifa é implícita. Então foi que a lei disse de maneira bem sábia, olha, aquelas atividades que são privativas de instituições financeiras bancárias, que sejam remuneradas por tarifa ou comissão, quando é um valor expresso, como eu falei, isso de TED, manutenção de conta e por aí vai, essa tributa no regime geral, de débito e crédito mesmo, igual a todo mundo. Mas já a tributação de operações em que o banco é remunerado por margem, veja, na operação de crédito o banco não é remunerado por tarifa, não existe uma tarifa que você paga ao banco para ele fazer a operação de crédito. O que existe é uma margem. Qual a ideia de margem? Quando você faz um CDB num banco, suponha que ele remunera seu CDB com a taxa de 15% ao ano. 15% ao ano. Boa taxa. Se você for pedir dinheiro emprestado ao banco, ele vai emprestar 15% ao ano? Se brincar é ao mês, né? Ele vai cobrar uma taxa mais elevada. Então essa diferença entre a taxa de juros que ele paga para conseguir dinheiro, que ele paga para, por exemplo, o cara que está emprestando dinheiro, que está fazendo CDB, tá? É menor do que a taxa de juros que ele cobra de quem pede dinheiro emprestado a ele. Então essa diferença, eu estou simplificando bastante, mas a diferença desse custo de aquisição para o custo que ele repassa para o outro, é o spread. Isso é a margem que o banco tem. Não dá para calcular margem para cada operação que o banco realiza. O banco tem na contabilidade a margem dele, é fácil de tributar a margem, mas das operações todas, quando você compara as taxas de juros, você consegue descobrir isso. Mas quando ele, por exemplo, imaginem que ele investiram dinheiro lá no banco, comprando CDBs e outras aplicações, um fundo de investimento, vamos colocar, para simplificar, pessoas físicas conseguiram determinada taxa de juros, uma pessoa de grande porte tem muito de conseguir uma taxa de juros menor. Então, várias pessoas colocando dinheiro ali dentro em vários produtos diferentes. Depois o banco emprestou dinheiro para 10 pessoas físicas e para uma instituição, outra pessoa jurídica. Como é que você vai saber qual a parcela do dinheiro que ele está emprestando para a pessoa física Zé? Pode ser a parcela que foi entregue por uma pessoa física quando fez um feito de CDB, por uma pessoa jurídica, por um fundo de investimento. Então você não sabe quanto custou para o banco aquele dinheiro. Você sabe no total qual foi o custo dele para captar recursos e qual foi o juros que ele cobrou nas operações em geral. Mas você não sabe quanto é por pessoa. Então não dá para fazer o débito e crédito por pessoa. Se quem comprou do banco é uma instituição que vende mercadoria vai se creditar do IBS das operações, como é que vai calcular isso? Tá? Então se criou uma sistemática diferente. Então o regime o regime específico de tributação para a instituição financeira é para aquelas operações mais típicas, que são remuneradas por margem. Operação de câmbio normalmente é por margem, né? O cara compra o dólar por um valor e vende um dólar por um valor mais alto. Então quando é remunerado por margem, aí você usa o regime específico. Quando é remunerado por tarifa ou comissão, você usa o regime geral. Só que aí tem uma peculiaridade, eu sei que tem sempre aqui na FBT muito auditor, né? Que aí eu falo mais à frente do risco de arbitragem. Olhem bem para essa foto. O que está acontecendo nessa foto? O juiz está rindo. Não vou falar disso não, né? Mas vamos lá. O que é o risco de arbitragem? Veja só. Tem uma disposição na Constituição que o pessoal se preocupou quando foi falar em tributação de instituições financeiras pelos bancos, pelo IVA. O pessoal ficou preocupado. E se a carga tributária dos bancos subir? O banco já paga hoje PIS, COFINS, paga ISS sobre algumas operações, são justamente aquelas remuneradas por tarifa. E se a carga tributária subir sobre crédito? Quando você sobe carga sobre crédito, fica pesado para o investidor comprar máquinas, por exemplo. Então não se queria aumentar o custo do crédito no Brasil. Então colocar lá um dispositivo dizendo a tributação sobre as operações de crédito não pode ficar num patamar mais elevado, ou seja, ela não pode sofrer uma carga tributária mais pesada do que a que ela já sofre hoje em dia com o sistema atual, com PIS, COFINS e alguma coisa de ISS. Teria que ser feito um cálculo. O cálculo foi feito, tá? Vai haver uma progressividade da alíquota, mas tornando curta aqui uma longa história, em 2033, que é quando acaba a fase de transição para os contribuintes, né, os tributos serão plenamente implementados, a alíquota vai ser de 12,5%. Preste atenção.
A alíquota de IVA, 12,5% falando do IVA, né, que é a soma de CBS e IBS no Brasil. O total vai ficar em 12,5%, no regime específico de tributação das instituições financeiras. Ora, aqui tem um detalhe. No regime geral, chegaram a estipular em 26,5%, mas os cálculos mais atuais dizem que a alíquota pode chegar a 28%, a maior alíquota do mundo de IVA. 28%. Isso não é um saldo de carga tributária não, tá? A alíquota do Brasil já é a maior do mundo. Tem gente dizendo aí, vai passar a ser a maior do mundo, já é a maior do mundo, só que o IVA da renda é tudo separado. Só de ICMS cobra 20%, se você for calcular o ICMS, o que equivale ao 20%, que ele é calculado por fora, por dentro, se for calcular por fora como vai ser calculado o IVA, só o ICMS equivale a 25%. Tem mais o ISS, aí, sobre alguns serviços, você tem também PIS, COFINS, então já é pesada. Mas só quero, para que a gente entenda o que está colocado aqui nesse nosso slide, eu quero que você entenda que o banco vai ter o que é tributado no regime específico com a alíquota de 12,5%. E no geral com a alíquota de 28%. O banco, opa, o que é que eu posso fazer? Fazer uma arbitragem. Como fosse realocar as coisas para onde há uma tributação menor. Tem vários casos de risco de arbitragem nessa lei. Eu estou citando esse exemplo agora, porque eu acabei de falar de banco, né? Fica fácil de citar. O que é que o banco pode fazer? Olha, ao invés de cobrar tarifa pela manutenção de conta, tarifa pela expedição, pela realização de transferência eletrônica de dinheiro, tarifa por isso, tarifa por aquilo outro, eu deixo tudo gratuito para quem fizer empréstimo no banco de até tantos reais. Os economistas dizem, não existe almoço grátis, né? O banco tem custo para emitir um talão de cheque. Então o banco, o que ele vai fazer? Embute, coloca um pouquinho maior a taxa de juros, embute na taxa de juros. Porque com isso, aquele valor que ele recebe por esse serviço, como está embutido nos juros, vai ser tributado com a alíquota mais baixa, de 12,5%. Isso é o que se chama de arbitragem, que é como também o sujeito quando faz uma prestação de serviço junto com a venda de mercadoria, que ele colocar tudo no serviço para submeter a alíquota do ISS hoje, que é de 5%, é uma arbitragem que prejudica muito o Estado. Só que a arbitragem agora vai prejudicar todo mundo ao mesmo tempo, porque se você aceita essa arbitragem para colocar forçadamente algo num regime que não é o correto, a consequência é que você vai lesar tanto o Estado e o município por conta da redução do ISS, do IBS, quanto vai lesar a União por conta da redução da CBS, beleza? Uma outra mudança trazida pela reforma tributária é a adoção do regime de crédito financeiro. O que é isso? Eu gosto de dar um exemplo como meu celular. Hoje, imagine que a fábrica da Apple compra display da Samsung para fabricar esse celular. Imagine que tudo está acontecendo no Brasil, tá? Hipoteticamente. O display que a Apple compra, ela coloca no celular. Incorpora-se fisicamente ao celular. Então a Apple se credita do ICMS e do IPI incidente sobre essa aquisição, porque se incorpora ao produto final. Ela só pode se creditar disso, do que se incorpora ao produto final ou do que é consumido fisicamente quando esse produto é industrializado. Agora, a Apple também adquire alguns serviços de vigilância, serviço de limpeza, comprou alguns bens também, algumas mercadorias que ela não utiliza, não se incorpora ao produto final, bens para o seu ativo permanente, bens que são, por exemplo, material de consumo. Nada disso ela se acredita, mas veja, apesar de não se acreditar, gera uma cumulatividade implícita, uma cumulatividade escondida, o hidden evil, o IVA escondido, o IVA oculto. Porque quando ela compra, colocando o IVA como sendo um sinônimo do nosso ICMS, do nosso ISS atual, tá? Porque quando ela adquire uma prestação de serviço e paga o ISS, aquele valor, ela vai ter que recuperar quando? Quando vender a mercadoria. Então isso acaba agravando o valor da mercadoria, acaba onerando a mercadoria e não dá crédito. Então, o sistemático de IVA tradicional, o IVA de verdade, tem um creditamento amplo. Você pode se creditar de tudo que você adquiriu, mesmo que não se incorpore ao produto final, nem é consumido na sua produção. Então, com a reforma tributária, você vai poder se creditar de absolutamente tudo. Por isso que eu disse, em algumas palestras, eu também faço palestras para contribuintes, né? Falando para o pessoal do Fé Comércio lá do Acre, por exemplo, tinha vários contribuintes, eu dizendo assim, olha,
Hoje em dia, quem contrata um prestador de serviço, chega para o prestador de serviço e diz, olha, quanto é que você me presta esse serviço? Ele, no total aqui, R$10.000. Uma nota tudo bonitinho aqui. O outro diz, eu sou informal, nem nota eu tenho, mas eu faço por 8.500. O cara que não está preocupado com isso, a maioria vai pensar no seu lucro e assim, então eu quero você de 8.500. Da garantia, dou. Sem nota. Beleza. Ora, na sistemática, não. Por que ele faz isso? Porque se o cara dá uma nota tem ISS para ele não se acredita que ele ISS. Não recupera. Mas na sistemática nova, suponha 28% de IVA aí nessa história, o cara está pagando 10 mil, mas se ele está pagando 10 mil é porque a mercadoria custou lá 7.200, né? 7.200, até não é só 7.200, na realidade, porque o IVA é calculado por dentro, né? Mas o valor do IVA que incidiu ali, de mais de R$2.000, o cara vai se creditar. Então, quem comprou do cara que tem nota, o custo para ele vai ser menos de R$8.000. Menos de R$8.000, porque apesar dele pagar 10, 2.000 ele abate os seus débitos logo ali, logo depois. Já no outro, então ele vai ter no final das contas um custo de 7.000 e pouco. Já quem vendeu por 8.500 e não deu nota, o cara não tem crédito nenhum. Então é mais caro! É mais caro comprar de quem tá pagando, tá vendendo sem aquela nota. Para você vender sem a nota e concorrer, vai ter que baixar mais ainda o preço. Isso também vai ajudar a formalização do país, tá? Porque agora, crédito financeiro, você se acredita de tudo que você adquire, de todos os bens e serviços ao mesmo tempo. Isso dá uma limpada na lógica tributária brasileira, né? Porque hoje você diz, o tributo é tanto, mas quando você vai olhar para a lógica, diz, não é só isso não, porque eu paguei tributo quando prestei serviço, quando comprei um serviço, paguei tributo quando comprei aqueles materiais de consumo, materiais de expediente, coisas que não se incorporaram no produto final e nada eu me acreditei. Então, na prática, o tributo que eu pago para produzir esse mercadoria é muito mais elevado e eu não me acredito de nada. Com a sistemática da não cumulatividade plena, tudo vai gerar crédito. Tudo vai gerar crédito de forma que no meio da cadeia produtiva, o pagamento de tributo nas suas aquisições é neutro. Porque mesmo pagando um tributo elevado, eu me acredito de todo aquele valor para bater nos meus débitos futuros. De forma que a carga tributária vai sendo passado de mão em mão até chegar no consumidor final que enfrenta toda a carga tributária. Aí você, Ricardo, coitado do consumidor. Estamos falando de tributação do consumo. Foi a primeira coisa que eu falei aqui. Tributação do consumo. Então, natural é que ela seja cobrada do consumidor, não é tributação da produção. Essa é a lógica, beleza? Então, o crédito financeiro modifica muita coisa. Tributação do destino, já falei para vocês que modifica muito também. Isso aqui vai trazer algumas perdas para vários entes federados, né? Porque o que é que acontece? Lembra que eu disse para vocês que hoje em dia, se eu no Recife compro uma mercadoria que está lá em São Paulo, pedaço do tributo fica na origem em São Paulo, pedaço vem para Pernambuco. Ou seja, na prática eu estou tributando também a produção lá em São Paulo, não só o consumo em Pernambuco. A tributação é do consumo. O mundo todo cria seus IVAs com a tributação do destino. É mais simples e acaba diminuindo a desigualdade, né? Porque pensem os estados do Nordeste comprando de São Paulo e deixando uma parcela do dinheiro lá. O Nordeste está mandando dinheiro para São Paulo. E, obviamente, o Nordeste compra muito mais de São Paulo do que São Paulo compra do Nordeste. São Paulo é mais industrializado, tem mais coisa para vender. Então, São Paulo é um exportador líquido. No líquido de consumível exportar, ele exporta mais do que consome. E aí, amigo, exporta mais do que consome na sua relação com outros estados, né? E aí, o que acontece? São Paulo vai ter uma perda de arrecadação com a tributação indo toda para o destino. Os estados mais pobres vão ganhar, os estados mais ricos, os exportadores líquidos, vão perder. Tá? E por que eles aceitaram isso? Porque houve a contrapartida. Algo bom para São Paulo, São Paulo adoraria, pediu muito, que foi o fim da guerra. Acabar com a guerra fiscal. Isso é uma coisa, sempre que alguém me pergunta, Ricardo, o que é que você acha da guerra fiscal? Eu sempre paro e penso, eu estou falando para quem aqui? Porque eu faço palestras pelo Brasil todo, né? Aqui eu estou falando para pessoas de diversos locais do Brasil. E aí a resposta é mais tranquila. Porque o que é que acontece? Como tributarista,
eu defendo o fim da guerra fiscal. Guerra fiscal é perniciosa. Você acaba, por exemplo, falando, um montador vem para o Brasil, ela consegue benefício fiscal, não vai pagar um tributo que a bodeguinha do Zé paga, que isso é injusto, grandes grupos não pagando tributo. E os estados ficam competindo, esse federalismo de competição, para atrair a empresa dando benefício fiscal. E todo mundo dá benefício fiscal para as grandes empresas, acabam tendo grande capacidade contributiva e não pagando nada. Então, acabar com a guerra fiscal, acaba com isso. Só que quando eu estou no Nordeste, falando no Norte, para o Nordeste, eu lembro que guerra fiscal é o mecanismo mais usado pelos estados menos desenvolvidos para atrair empresas para o seu território. Eu sempre dou um exemplo aqui de Pernambuco, que conheço de perto, que é o da Stellantis, fábrica da Jeep em Pernambuco, um município chamado Goiânia, não é Goiânia, Goiânia, perto da divisa com a Paraíba. Por que Goiânia veio para Pernambuco? Por que não ficou em São Paulo, onde está o maior centro consumidor e tem uma estrutura logística melhor? Veio para cá por conta do benefício fiscal, acreditem, de 95% de crédito presumido. Isso vai acabar com a reforma. Com a reforma, nenhum ente federado mais vai poder conceder benefício fiscal algum. Todos que existem hoje vão acabar até o dia 31 de dezembro de 2032. 2033, sem benefício fiscal. Ponto final. Vai gerar mais eficiência na economia, as empresas vão se localizar mais de acordo com outros critérios que tem a ver com produtividade, mas tira um mecanismo de desenvolvimento no Nordeste. Eu até coloco aqui logo depois, né, uma preocupação. E depois da guerra, como é que vai ter desenvolvimento? Como é que está o país? Como é que tá, o que é que você vê nessa foto aqui? Depois de uma guerra, tudo destruído, né? Acabou a guerra fiscal, e agora? Como atrair empresas para o Norte, Nordeste, para o Centro-Oeste, uma parcela do Centro-Oeste, né? Como? Aqui a gente está numa palestra, não vai aprofundar tanto, mas foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR, para que os estados recebam grana para investir, principalmente em infraestrutura, em desenvolvimento de tecnologia, em logística, para conseguir atrair com esses fatores. Tive até uma reunião com o presidente da Sudene aqui no Nordeste, discutindo isso, e o cenário é bem complexo, tá? É muito difícil acreditar que a utilização desse fundo consiga resolver o problema que vem a solução, né? O fim da guerra fiscal é importante. Eu já vi gente dizendo assim, Ricardo, eu até vi um famoso tributarista, vou citar o nome aqui, porque não vou citar, porque vou falar mal dele agora, ele dizendo que teve gente aí que falou na internet que acaba a guerra fiscal. Tava falando de mim, que eu tinha acabado de citar isso. Ele disse, mas não acaba não. Porque as alíquotas são únicas para todas as mercadorias, mas cada ente define a sua. A alíquota é única em Pernambuco, em Recife a alíquota é única, né? Que é a soma da alíquota de Recife, mas é de Pernambuco. Se bateu em 20%, será de 20% e acabou. A soma dessas duas. Só que João Pessoa na Paraíba pode colocar uma alíquota diferente, então vai ver a alíquota diferente entre estados, entre municípios. Aí o sujeito disse, então o estado não pode mais dar benefício fiscal, mas ele pode colocar a alíquota bem baixinha. Ao invés da isenção, ele atrai, diminuindo a alíquota, então dá no mesmo. Quando falou isso, deu vontade de responder, dizer, meu filho, não dá no mesmo não. Você esqueceu de um detalhe, a tributação agora é no destino. Você não viu o slide anterior? A tributação é no destino. Então se João Pessoa, por exemplo, diminuir a alíquota, quem quer que venda para João Pessoa vai pagar a alíquota mais baixa. Porque o que importa é o destino. Cada um precisa ir para João Pessoa para gozar dessa alíquota, não. E se ele for para lá, ele só vai usar essa alíquota boa quando vender para João Pessoa. Quem de outro lugar vender para João Pessoa também gosta da mesma alíquota boa. Ele estando em João Pessoa vendendo para qualquer outro lugar do país, vai pagar a alíquota desse outro local. Então não adianta reduzir a alíquota para tentar guerrear com outros estados. Você pode no máximo atrair guerra fiscal de contribuinte. Eu vou comprar naquela cidade ali, aqui, porque a alíquota está mais baixa. Mas isso é muito pequeno comparando com o que existia antes, você atrair a empresa para o seu território com base na redução de alíquota. Então realmente vamos ter um fim da guerra fiscal com as vantagens que eu citei para vocês e as desvantagens também, principalmente pelos estados menos desenvolvidos fazerem políticas de desenvolvimento sem usar dessa ferramenta da guerra fiscal, beleza? Rapidamente aqui falar de uma verdadeira revolução no sistema de pagamento, que é o split payment, que muitos estão dizendo que é o fim da sonegação, e eu quero dizer que não é fim da sonegação. É uma diminuição muito grande no inadimplemento, na inadimplência. Sonegação, meu amigo, você vende um negócio sem emitir a nota. E se você não emitir nota, aí o fisco não toma conhecimento, não recebe a grana. Você vende uma mercadoria por 10 mil e emite uma nota de 1.000, e aí é fraude, né? Isso aí vai continuar existindo. Ponto. Agora o split payment diminui inadimplência.
Porque o que acontece hoje? Nos dias atuais, se você vender uma mercadoria por 100 mil reais, onde a alíquota do ICMS for de 20%, na realidade, dos 100 mil reais que estão sendo pagos, esses 100 mil são atualmente com o ICMS calculado por dentro, desses 100 mil, 80 mil pertencem ao contribuinte e 20 mil pertencem ao Estado. Eu entrego os 100 mil para o contribuinte vai fazer a sua apuração, no mês seguinte paga os 20 ao Estado. Na realidade, ele vai fazer o débito de crédito, não vai pagar 20 não, ele pode ter crédito, vai bater lá, mas na realidade, simplificando aqui, 20 mil de ICMS, supondo que ele não tem crédito algum, 20 mil ele entrega para o Estado, 80 mil fica para ele. Ele tem a chance de ficar inadimplente, porque os 100 mil caem no seu bolso. Ele pode gastar os 100 mil e depois, eita, acabou o dinheiro. Tem até caso que se configura crime, mas não pagar, se tornar inadimplente. O split payment funciona como? Na hora que o sujeito pagar os 100 mil, o sistema de pagamento eletrônico só dá para funcionar com pagamento eletrônico. Sei que tem gente que ainda usa aquele papel pintado escrito 100 reais. Mas a maioria dos pagamentos hoje são eletrônicos. TED, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, quando é um meio de pagamento eletrônico, a instituição que administra esse meio de pagamento já vai separar. Vai entregar para o sujeito só os 20 mil reais. E já entrega para o fisco os 20 mil. Então ele não tem a chance de ser inadimplente. Mas quem já me conhece sabe que eu sou entusiasta do split payment, é a coisa mais maravilhosa ainda do que eu estou falando. Porque lembra que eu falei que ele pode ter algum crédito? Pois é. O sistema, olha só, o sistema, ele vai, quando você pagar os 100 mil reais, o cálculo é um pouquinho diferente porque o cálculo é por fora, tá? Então nesse caso aqui seria equivalente a dizer a mercadoria 80 com 25% de CBS-IBS, que 25% de 80 dá 20 mil, eu pagaria os mesmos 100 mil, tá? Eu só quero que você imagine uma operação que de alguma forma 20 mil reais sejam de tributo, 80 mil seja do custo verdadeiro da mercadoria. O que é que o sistema vai fazer? Vai dizer 80 mil é do contribuinte, sim, mas esses 20 mil pertencem ao Estado? Aí naquela hora, instantaneamente, enquanto a transação está sendo realizada, o sistema de pagamento vai consultar o banco de dados do comitê gestor do IBS e perguntar, esse cara tem algum crédito aí? Aí o comitê gestor vai dizer, ele tem um crédito de 3 mil. Pois é, então não vou devolver 20, vou devolver só 17, porque eu vou bater os 3 mil de IBS e CBS. Já estão quitados. O comitê gestor só vai restar crédito utilizado. Que beleza, hein? Então o cara não vai receber só 80, vai receber 83, porque tinha 20 mil de ICMS, mas 3 mil estavam pagos. Vai consultar também a Receita Federal, ele tem algum crédito aí de CBS? Tem 2 mil reais. Não vou entregar os 2 mil reais. Então eu já faço todos os cálculos e entrego para o sujeito exatamente o que lhe é devido. E o Estado tem quitado exatamente o valor daquele tributo que é devido, receber só a parcela que lhe é devida depois da utilização dos créditos. É uma maravilha. Sensacional. Extraordinário. Se você trabalha para o Estado ou está preocupado com inadimplência, você está concordando comigo. Se você é contribuinte, talvez você esteja revoltado comigo, dizendo, e meu fluxo de caixa? Eu estava acostumado a ficar com os 100 mil, pagar minhas contas, utilizar, só ter que pagar isso depois, no outro mês, depois da apuração. Agora não. Eu não recebo mais os 100 mil. Então as empresas vão ter que calcular o impacto disso sobre o seu fluxo de caixa, sob pena de rapidamente inviabilizar esse seu negócio. Tá? Então tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Há um ponto também que eu gostaria aqui, mesmo no tempo curto, de agregar, que é a questão referente à nova repartição de receitas tributárias, tá? Falei para vocês já de uma coisa que vai gerar uma divisão de receitas diferente, que é a tributação do destino. Então, os estados que consomem mais do que produzem, do que vendem para os estados, consomem mais, compram mais dos outros do que vendem para esses outros, líquido com esses estados são exportadores, são importadores, esses estados vão ter uma arrecadação maior, porque o que importa é o consumo. Os que exportam mais vão ter arrecadação menor. Né? Então, o que mais importa aí é consumir e não a produção, nesse aspecto. Além disso, lembrar de uma outra coisa que vai mudar. Atualmente, lembrem, tem a questão da cota-parte do ICMS, que para os estados
para os municípios, principalmente que não são tão desenvolvidos, é a segunda maior parcela de sua receita. Via de regra, a maior parcela de Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo lugar, o pedaço do ICMS que o Estado distribui. E terceiro, receita própria. Os que têm um esforço fiscal maior, têm o fisco organizado, podem fazer com que a receita própria fique maior do que tudo isso aí, tá? Mas, para os estados, os municípios menos desenvolvidos, cota parte do ICMS é a segunda maior receita. E aí o que é que acontece? Hoje, o Estado distribui 25% do ICMS entre os seus municípios. E o principal critério, 60% dos 25%, o principal critério de repartição, 65% dos 25%, é basicamente atividade econômica. Eu parei aqui porque eu pensei, eu vou dar um conceito técnico, né? O VAF, valor adicionado fiscal. Você vai comparar o quanto o Estado adquire, quanto que ele vende, para ver quanto é que foi agregado de valor ali, quanto é que ele adicionou de valor. Mas, no final das contas, simplificando, estados que têm maior atividade econômica, municípios que têm maior atividade econômica, recebem uma parcela maior desse ICMS distribuído. Isso faz com que estados com grandes empreendimentos recebam muito, como esse tem o caso de Goiânia, município que não é tão grande, mas tem uma gigantesca fábrica da Jeep. Nosso querido Cardoso, da APFisco, né, fiscal do município de Pojuca, onde fica a famosa praia de Porto de Galinhas, tem o Porto de Suape lá em Pernambuco, um dos maiores portos do Nordeste, maiores portos do Nordeste. Então também tem uma arrecadação grande. Um pedaço grande do ICMS vai para lá, por quê? Porque tem muita atividade econômica, tem muito VAF. Com a reforma, se 25% do ICMS estadual é distribuído, agora vão ser 25% da parte estadual do IBS. Só que o principal critério não é mais o VAF, desculpem. O VAF, aliás, não vai ser mais utilizado. O principal critério, 80%, vão ser repartidos de acordo com população. Então, o que importa mais é ter população. Diminui a desigualdade também. Obviamente, para onde tem mais gente, tem que ir mais dinheiro. Municípios com populações elevadas, mas que não tem tanto empreendimento, aquelas cidades dormitório, como Vila Velha, lá de Vitória, Olinda, perto de Recife, são municípios menos desenvolvidos do que a capital, mas que têm uma população grande, vão receber uma parcela maior. Resultado para aqueles que têm grandes empreendimentos é uma perda. Do total que Ipojuca, por exemplo, recebia, somando a perda que ele vai ter com tributação de destino, a perda que ele vai ter por conta da cota parte agora ser repartida principalmente pela população, a diminuição de receita se calcula, existem cálculos diferentes, mas um deles mostraria uma queda de 72%. Não é da receita total do município não, tá? O FPM não é tocado por isso. A principal receita para os municípios menores, mas a cota parte, a perda da soma de cota parte com tributo próprio, quando você vai agora ver cota parte com tributo próprio depois da reforma, lá ao final da transição, que vai ter uma longa transição, vai terminar em 77%, então tem tempo para ter ir se ajustando, calcula-se perda em torno de 72%. É um negócio muito pesado, mas no final das contas, em Pernambuco, por exemplo, que a gente tem 185 municípios, 184 mais Fernando de Noronha, que é considerado município para alguns aspectos, apesar de não ser. Dos 185, 175 vão ter ganhos. Só 10 vão ter perdas e é fácil identificar os 10, são justamente aqueles que têm o maior, uma receita mais elevada por terem empreendimentos, tá? Então isso tem que ser bem observado. Muito bem. Além disso, meu assessor preparou esse slide, eu não entendi o que é que tem a ver fazer a transição com essa foto aqui, mas vamos lá. Fazendo a transição, o que é que eu estou falando aqui fazendo a transição? Né? É só para dizer para vocês, a transição, tem uma transição para os contribuintes, vai terminar em 2032 já, né? Porque a gente está em 2026, 2027 soma em PIS e COFINS, o IPI vai ser reduzido a zero para quase tudo, só vai incidir sobre coisas que são produzidas também em Manaus, aí incidir no resto do Brasil para proteger a Zona Franca de Manaus. Então o IPI vai incidir sobre poucas mercadorias. CBS começa a ser cobrado de imediato, então já de imediato ano que vem a gente já tem CBS rodando full. Para ICMS e ISS, quem já estudou a reforma sabe que a partir de 2029 o IBS vai começar a subir. Em 2029 ele vai equivaler a 10% da arrecadação do ICMS e da arrecadação do ISS. Então, o novo IBS vai ter que recompor 10% do ICMS e 10% do ISS. Porque o que vai acontecer? Em 2029, as alívios de ICMS são reduzidas em 10%,
as alíquotas do ISS reduzidas em 10%. Aí a IBS começa a ser cobrado para cobrir esse déficit. 2030, diminui mais 10% de ICMS e ISS. O IBS sobe mais 10%. E vai fazendo isso até 2032, quando, de acordo com essa progressividade, teremos 40% de redução de ICMS e ISS e o IBS recompondo esses 40%. E de 40% vai para 100%. O ICMS simplesmente deixa de existir em 2033, assim como o ISS, e o IBS substituirá plenamente para o contribuinte terá acabado a transição, só tributo novo. Já a transição federativa, né, para estados e municípios, já adiantei para vocês aqui, eu estou falando bastante rápido, mas já adiantei para vocês, vai ter uma longa transição até 2077, porque se mudasse de imediato a tributação para o destino, São Paulo ia estar muito mal. Então o que é que vai acontecer? Vamos começar a partir de 29 a fazer a transição também para a tributação de destino. Vai ter uma maior parcela, em determinado momento, 90% da arrecadação de estados e municípios, né, da arrecadação do IBS vai distribuir 90% de acordo com a arrecadação anterior. Você faz algumas deduções, mas o que sobra distribuir, você distribui proporcionalmente à arrecadação dos anos anteriores. Então, quem arrecada muito hoje, o Ipojuca vai receber um valor alto, 90% do proporcional que ele arrecadou. Esse anterior é de 2019 a 2026, tá? Então, o que está sendo arrecadado nesse ano vai influir na arrecadação futura também, porque vai ser considerado nesse cálculo. Então, vai repartir proporcionalmente 90%. E 10% já usando a técnica do destino. Então, 10% da arrecadação distribuída com destino e 90% proporcional à arrecadação anterior. A cada ano, você tira 2% dos 90% da parte maior e passa para a parte menor. Então, em 2030, você já passa para arrecadação destino uma parcela maior e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e até chegar em 2077, zera tudo por completo. Depois de 2033, melhor dizer, começa a transição e zera em 77. Aqui eu estou falando rapidinho porque a ideia é simplesmente mostrar para vocês que uma transição federativa vai demorar bem mais, até para que os estados se preparem para enfrentar essas perdas, né, e melhorando a sua máquina arrecadatória, tomando providências para se desenvolver, consumir mais, né, melhorar a sua estrutura, tomar as providências aí que têm sido dadas nos cursos por aí afora para melhorar a arrecadação. Perfeito? Falando aqui rapidinho da história do Novo Leão, né, a ideia não, eu sei que tem muito servidor aqui de carreira fiscal, eu gosto sempre de lembrar. Por exemplo, quando eu fui auditor fiscal da Receita Federal, eu lembro que uma coisa que era considerada uma falha grave do fiscal era deixar o contribuinte fazer denúncia espontânea. Ele está fazendo uma fiscalização interna ainda, cruzando dados, investigando contribuintes com papéis de trabalho que nós já tínhamos. Se o contribuinte descobrisse que aquela fiscalização estava sendo feita, ele poderia usar o artigo 138 do CTN, que diz que se ele confessar espontaneamente, que é a tal da denúncia espontânea, nome horrível, na realidade ninguém denuncia a si mesmo, ele confessa, né? Se ele descobrisse, ele poderia lá confessar espontaneamente e pagar só o tributo. Se livrar de uma multa que podia chegar a 150%. Inclusive, recentemente, o Supremo pode chegar a 150%, não é confisco, se for caso de reincidência. Mas veja, 150% ele pode se livrar. Aí o que é que se fazia? Se houvesse uma desconfiança que o contribuinte poderia, de alguma maneira, desconfiar que estava sendo fiscalizado, você já notificava. Porque quando você notifica o contribuinte, ele perde a espontaneidade. Era uma época em que esse contribuinte fizesse denúncia espontânea e dizia: eita, dei mole. Hoje em dia tudo é diferente. Hoje em dia a autorregularização é um grande mérito. Hoje em dia, você entrega a declaração de imposto de renda, depois você pode olhar, olha, a Receita está desconfiada de minha despesa com a educação. Deu um problema aqui, caiu na malha por conta disso. E você não foi notificado aí, você pode corrigir espontaneamente sua declaração. O Código de Defesa do Contribuinte fala, principalmente para contribuinte que está em programa de conformidade, do direito de autorregularização. É uma parceria, por isso que a foto do meu lindo filhinho há alguns anos, para dizer que antes era aquele leão bravo, hoje é esse leão, o leão da Parmalat, que tem aquela pirâmide da conformidade, não sei se vocês já viram, que a ideia é, olha, para o contribuinte que não está conseguindo pagar, ajude-o. É um problema de legislação? Esclareça-o. É um problema técnico? Resolva-o. Ajude-o a ir para a legalidade. Se ele está com problemas, você se diferencie quem é inadimplente de quem é sonegador. Ajude o inadimplente. Faça parcelamento, faça o que for. Agora, para o que
como se diz aqui no Nordeste, alma cebosa mesmo, rigidez da lei, certo? Então, a rigidez do leão não é para qualquer um, né? Você tem que ter um fisco parceiro, e hoje essa parceria também tem entre os fiscos, aquela ideia do princípio da mínima importunação, o Código de Defesa do Contribuinte trazendo essas novas medidas aí. Então essa é a ideia de um novo leão que já surgiu há algum tempo, e com a reforma tributária, o Código de Defesa do Contribuinte, ele é cada vez mais uma exigência de civilidade, né? É uma exigência de civilidade. Bem, tinham me dado aqui exatamente 1 hora, eu passei um pouco além disso, certo? E quero penhoradamente agradecer à Faculdade Brasileira de Tributação, a Pefisco, na pessoa do Cardoso, Fonafat, todos que contribuíram para esse momento aqui acontecer. E para mim é um orgulho participar aqui dessa palestra numa faculdade que lida com minha área do coração, a tributação, beleza? Não sei se eu tenho aqui alguém me acompanhando, se alguém está aqui me acompanhando para que a gente possa fazer o encerramento, ou se eu vou fazer o encerramento sozinho, certo? Porque tinha uma pessoa que estava na sala junto comigo. Alô? Alguém? Bem, então, em não aparecendo aqui ninguém. Opa, agora apareceu. Naércio está de volta. Prezado Naércio, bem-vindo aqui de volta. Logo a Naércio do Fonafat, obrigado pela ajuda aqui e obrigado demais pela oportunidade. Nós que agradecemos ao professor Ricardo Alexandre, ter esse privilégio dessa noite, né, ter o abrilhamento do seu know-how, da sua experiência e conhecimento, e poder compartilhar conosco, de forma especial, os filiados ao Fonafat, né, que instituiu essa parceria com a FBT, Faculdade Brasileira de Tributação, e parabenizar pela excelente aula. Só temos a agradecer o que o senhor tem feito pelo fortalecimento da cultura do direito tributário no Brasil, de forma especial, o fortalecimento das administrações tributárias, sobretudo dos municípios do Pernambuco e dos municípios brasileiros. Só gratidão ao seu trabalho prestado em prol da sociedade brasileira. Gratidão toda minha. Obrigado demais. Boa noite a todos os participantes dessa excelente aula. Meu muito obrigado. Obrigado, até mais.